Boa tarde, é chegado o momento de começarmos as nossas reflexões e estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando o capítulo 2 do livro O Homem Integral e separamos o item Homens Aparência. Vamos para o nosso comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho Comentado por Emmanuel, Comentário às Cartas de Paulo. A passagem referente à segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor, no santuário interno, quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Então, separamos esse parágrafo da mensagem para extrair algumas observações. Debalde à toa se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, no nosso coração, no nosso íntimo, quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico perde a faculdade de escutar. Por isso, inúmeras vezes, Emmanuel nos recomenda tanto oportunizarmos um tempo diário aonde meditação, reflexão, oração abrem possibilidades para melhor percebermos orientações, conselhos, intuições que o mundo espiritual, os benfeitores da vida maior nos trazem. Na verdade, envolvidos por interesses e preocupações de ordem material, nós criamos verdadeiras barreiras, verdadeiros muros que impedem a percepção do amparo espiritual que muitas vezes nos é dirigido. E por isso Emmanuel continua dizendo: entre os seus ouvidos erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Nós trazemos o material pesado, material constituído das experiências mal-sucedidas, dos enganos e dos erros que já cometemos em diversas encarnações. Esse material faz parte do nosso inconsciente. E todas as vezes que não estamos atentos ou agimos de forma automática ou condicionada, esse material, muitas vezes, determina atitudes e ações desastrosas, até mesmo retorno a determinados vícios ou hábitos malsãos que tínhamos. A origem está nas fronteiras espessas de egoísmo cristalizado. Por isso, a necessidade imperiosa do esforço pela ressignificação de nosso passado, através de estudos, de leituras, de meditações, de aberturas a novas sensibilidades para a prática do bem e, sobretudo, da nossa ação, da nossa atividade em materializar esses objetivos novos e nobres que nos são apresentados pela espiritualidade benfeitora. Que possamos, deste modo, ir destravando as nossas audições
tornando mais perceptíveis as diretrizes, as orientações e melhor aproveitadas por cada um de nós. Vamos então abordar o nosso tema Homens, Aparência. Separamos alguns tópicos, mas recomendamos muito a leitura de todo o livro, O Homem Integral. É o segundo livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós temos essa obra aqui na nossa livraria da Fraternidade Bezerra de Menezes, em Caruaru, mas é um livro que você encontra, inclusive, em livrarias do shopping. Essas obras de Valdo Franco, da série psicológica, são muito fáceis de você encontrar. No Bezerra de Menezes, a diferença é que sempre temos abatimentos, descontos, para motivar mais ainda o desenvolvimento da leitura, o estímulo a ela. Então, a falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas, que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. É interessante a referência à liberdade. Inclusive, foi alvo do nosso estudo anterior, que se encontra no nosso canal no YouTube. A liberdade ela está muito associada à superação, à liberdade em termos espirituais e psicológicos, a superação disso que poderíamos até chamar de uma síndrome do homem-aparência. Da pessoa que, distanciada dos valores essenciais da vida e da sua própria natureza, que é espiritual, vive, age, pensa em torno do imediatismo, do materialismo universalista em que nos encontramos, e que, na maioria das situações, tem a sua liberdade em termos de ideações próprias, escolhas pessoais, sabotadas, agindo por condicionamentos, algumas vezes quase que robotizada, se julgando livre, mas presa a uma cadeia de conceitos e de valores que a sociedade materialista faz com que as pessoas engulam, digiram, sem que nem percebam que se tornam dominadas e que perdem a sua verdadeira liberdade. E é isso exatamente o assunto desse nosso estudo em torno dos homens aparências e da ideal vivência da liberdade para a superação dessa característica. Então, a falta de uma consciência idealista, em que predomine o bem geral. Meus amigos, diante de um mundo de provas e expiações, escolhermos ser instrumentos do bem, vivenciar o perdão, a compreensão, a caridade, nos seus vários aspectos. É imprescindível estarmos trabalhando a nossa consciência em termos de despertar espiritual, de percepção da vida naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo propõe como uma visão nova, um ponto de vista novo. Então, voltando aqui ao texto, no qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. E é isso que acontece com a maioria das pessoas.
Algumas têm índole ou tendências para fazer o bem, mas vivem cercadas de exemplos aonde a presença do egoísmo, do personalismo da criatura humana, desestimulam essas pessoas. Nós que temos recebido através da revelação espírita, e sobretudo nesses estudos da psicologia espírita, somos alvo de instrumentos e de recursos para essa prática revolucionária do bem, superando as armadilhas do materialismo, mas a maioria das pessoas não possui. É essa a grande diferença. Esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia, que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Esse quadro que predomina na sociedade em que vivemos, aonde o falso uso da aparente liberdade, porque é uma liberdade aparente, essas pessoas muitas vezes se automatizam em propostas que vêm na divulgação pelas mídias e pelas influências do materialismo, e que, como aqui o texto bem coloca Joana, proporciona anarquia que se mascara de liberdade. Isso tem atingido, inclusive, as redes sociais, né? Muitas pessoas acham que, por ter liberdade, aqui liberdade entre aspas, podem denegrir, falar mal, evidenciar práticas e maus costumes pelas redes sociais, sem que possam ser alvo de qualquer critério limitador da falsa liberdade de expressão com que elas atuam. Mas isso aí, como Joana aqui bem coloca, é uma espécie de anarquia. Isso não é liberdade, é libertinagem. E é necessário que os recursos das leis civis de cada país comecem a exercer um critério de responsabilidade a isso, aonde é preciso sempre estar consciente que liberdade está associado à responsabilidade. E no final desse texto, Joana diz: uns ficam agindo de forma violenta, desrespeitosas. Outros acabam atuando no conformismo, apenas baixando a cabeça e sofrendo o impacto negativo dos outros na sua liberdade, mesmo que aparente. Prossigamos. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada, a ansiedade para ser visto, transtorna o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, a confusão de valores. É isso que temos visto abundantemente como objeto da propaganda nas mídias sociais e televisivas, que é o incentivo cada vez maior da aquisição de bens e valores materiais como sinônimo de liberdade e de felicidade. Então, o resultado é que a ansiedade para ser visto transtorna o equilíbrio emocional da criatura.
arrojando-as nos abismos da perda da identidade. É esse o resultado, é o filho do materialismo, do imediatismo, em que grande parte da sociedade se sente submetida. E concluindo, Joana diz, a confusão de valores. O envolvimento desequilibrado na imaginação enganosa de que a aquisição de valores, de bens, de posições de ordem material poderiam preencher a criatura de felicidade verdadeira ou de plenitude, quando a realidade é que nenhuma nem outra desses valores são adquiridos assim. E isso vai delineando o que esse estudo caracteriza nos homens aparência. Homens aparência tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam no contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas. É isso aí o fruto da sociedade em que vivemos. Homens aparência tornam-se quase todos. E aqui Joana estende o contraste que englobam essa aparência. É para ricos, é para pobres, é para fortes ou fracos. E num contexto confuso, contraditório, porque vivem num regime político e social de liberdade, mas, na verdade, em termos reais e espirituais, sem liberdade. Atulhados do material gerador de dependência emocional e psíquica produzidos pelo materialismo social em que nos encontramos envolvidos. Então, no final, Joana diz, atulhados de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivados e automatistas. Alguns multiplicam a sua área de atividades de trabalho como uma espécie de fuga para as imposições do mundo desequilibrado em que nos encontramos. Outros, quando possuem muita facilidade material, empaturram-se de lazer, de diversões, mas sem o perceberem, realizando essas escolhas também sobre mecanismos automatistas, aonde as decisões e as escolhas aparentemente são suas, mas na verdade são o resultado das propagandas das mídias, as quais ele se vê completamente envolvido. Como sair de tudo isso? É o objetivo que essa lição mais adiante vai nos trazendo. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhes transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra o anseio de ser livre. Então, os homens à aparência, fruto da sociedade materialista, se percebem incapazes de controlar-se.
mesmo percebendo sofrimentos ou dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia. De que está adiantando ser livre se essa liberdade não significa, de fato, escolhas individuais, aonde os mecanismos indutores da propaganda enganosa não tenham vitimado o indivíduo, porque na maioria das vezes o tem. Então, isso tudo leva à conquista, a uma liberdade que se transforma numa conquista vazia, aonde extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas tornam-se, no mínimo, mecanismos de evasão, de colocar para fora todo um campo de emoções reprimidas desde o nosso passado reencarnatório. E quando extravasam agora, estabelece um verdadeiro atentado, aliás, um atentado cruel contra o seu maior anseio, que é de ser livre. Porque o verdadeiro desejo de liberdade que nós temos é de poder expressar escolhas e decisões aonde não estejamos sendo manipulados por ninguém. Seja o resultado de identificações interiores e profundas, e não aquelas do jogo da aparência, que normalmente, ao conquistarmos, pouco tempo depois nos traz frustração. Mas é exatamente para sairmos de dentro desse jogo cruel imposto pelo materialismo que nós iremos ver agora algumas colocações de Joana. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como pieguices, fraqueza de caráter, etc. Então, há muitas pessoas, e aí nós precisamos estar atentos para não nos enquadrarmos nisso, de que não fazem o bem, não vivenciam o idealismo que trazem dentro de si, por certo receio de serem taxados de bestas, de piegas, de não serem homens fortes, quando, na verdade, a expressão de virtudes como a humildade, a caridade, a benevolência, elas podem e devem caracterizar as verdadeiras conquistas que o nosso espírito já tenha ou esteja conseguindo. Mas para que tenhamos firmeza, para que não sejamos alvo de nenhuma espécie de dúvidas sobre essas escolhas melhores, é necessário estarmos recebendo o conhecimento e a iluminação espiritual sobre os verdadeiros objetivos da nossa passagem pelo planeta Terra, que é isso que nós iremos começar a perceber nas colocações que Joana, em seguida, começará a fazer. Então, aqui primeiro é superar qualquer espécie de temor que esteja sabotando os estímulos interiores de fazer o bem, de ser instrumento dos espíritos benfeitores que já tenhamos e que, face aos exemplos multiplicados pelo materialismo, em termos da busca e da vivência egoísta da vida, não venha a estar nos atingindo ou nos sabotando.
Não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Aqui a gente percebe a ponte que existe entre sermos verdadeiramente livres e deixarmos de ser homens aparência. Para vivenciarmos essa liberdade de forma madura e constante, é preciso, primeiro, Joana diz aqui, estarmos atentos que a conquista da liberdade como virtude para o nosso espírito é para ser trabalhada. Não vem por herança genética. Não vem de nosso passado. Em termos, sobretudo, quando percebemos, à luz da doutrina espírita, que a nossa atual experiência encarnatória é a melhor de todas que já tivemos. Então, voltando aqui ao texto, Joana diz: cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Então, aqui nós somos estimulados a conquistar essa liberdade, aonde a gente pare de ser vítima das imposições do meio, das mídias, do materialismo, e encontremos na nossa individualidade, na nossa espiritualidade, mais melhor colocando, as escolhas e diretrizes que queremos tomar e não permitirmos que elas possam sofrer qualquer desvio por parte dessas influências malsãs que diariamente nós somos chamados a enfrentar. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta de paz. Então, o passo seguinte é, de fato, termos um contrato estabelecido e definido em amar a si mesmo, porque o amor ao próximo é decorrente do amor que temos a nós mesmos. Mas aqui entendamos, não o amor egoísta, mas o amor que se planifica de espiritualidade, que entende os reais objetivos da vida humana e que agora, desperto pela iluminação que a doutrina espírita lhe positivou, passa a vivenciar um nível de alto amor, de alto respeito, que lhe leva, consequentemente, a uma qualidade elevada desse sentimento na sua relação com o outro. Então, esse amor ergue o homem a patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina. É nessa diretriz que nós somos estimulados a vivenciar. E, desse modo, a nossa personalidade se iluminar de esperança e de uma conquista enriquecida de paz. Então, esse trabalho deve e precisa começar com o autoconhecimento, com a percepção da nossa verdadeira natureza, com o entendimento da realidade da vida espiritual
e dos objetivos que a nossa experiência no corpo atual trazem. Para aí sim conquistarmos e vivenciarmos a verdadeira liberdade. Homens, aparência, prosseguem, avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Então, esse último tópico que nós trazemos desse texto do livro Homem Integral de Joana é um convite direto a refletirmos. Homens, aparência, está lotado a humanidade. Prosseguem, avançando ou caminhando em círculos. Certamente diríamos logo, numa análise espiritual, caminhando em círculos. Porque o resultado que mais tem predominado nessa sociedade é quando se atinge uma idade mais avançada, a madureza da vida, e que cada vez mais tem aumentado. Não são poucas as pessoas frustradas e tristes em um caminho de diretriz para os processos de depressão. Ao perceberem que a idade avançou e o organismo não responde mais como antes, e que, distanciadas da percepção real da vida, que é a espiritual, veem-se sem apoio algum, sem alicerce onde colocar os pés, caminhando em círculos. E aí Joana diz, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora. Essa expressão quer dizer desequilibrados, por só terem buscado a conquista de valores materiais, de terem se entulhido, muitas vezes, de dinheiro, de poder, e vazias interiormente, temendo a verticalização da interiorização. A verticalização da interiorização é a busca do autoencontro, da espiritualidade profunda em nós, que é realmente libertadora. Esse é o nosso propósito maior nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E aqui nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até um próximo estudo. Uma boa tarde.